cantar de novo? Quem tem Cristo aí? Quem sabe quem é Cristo? Quando você canta assim, eu tenho Cristo, eu tenho tudo, nada me falta, é porque nada falta. Que Deus possa entrar na nossa vida nesta noite, que Ele possa te abençoar. Irmãos, eu tomei um minutinho da palavra aqui. A partir de hoje nós estamos começando uma série até o final de fevereiro. Uma série que vai mudar vidas. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. É verdade. Você já ouviu falar de bomba atômica? A palavra de Deus, ela tem poder. É mais poderosa que uma bomba atômica. Porque quando cai uma bomba atômica, não sobra nada. Mas quando a palavra de Deus cai num coração, a gente é transformado. E eu tenho certeza, e esse tempo que nós estamos vivendo, Deus vai fazer grandes coisas na vida de pessoas. E principalmente na minha vida, começar da minha vida e na sua também. Deus, Ele há de fazer, irmãos. Até o final de fevereiro, nós estaremos aqui. Várias pessoas estarão ministrando. O Senhor vai tocar nos corações. Se preparem. E o que eu acho tremendo, queridos, não perca a visão. Não perca a visão. Às vezes você não enxerga. Se eu tirar o óculos aqui, eu não enxergo nada. Mas eu já consigo enxergar como vai ser no final do ano. O final do ano vai ser um final de ano muito abençoado para nós. Como igreja, né? Como ministério infantil, como MAG. Tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas que a gente não imagina. E Deus, Ele é poderoso. Queria que você curvasse a sua cabeça. E eu queria estar orando para você. E eu tenho certeza que Deus hoje Ele vai falar com você. Quero que você abra o seu coração e fale: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. O Senhor me conhece. O Senhor me sonda. Pai, o Senhor sabe desde a hora que eu levantei nesta manhã. O Senhor conhece todos os meus pensamentos. O Senhor esquadrinha todos os nossos corações, as nossas atitudes. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas, Pai, eu quero declarar neste lugar: o Senhor terá a liberdade, Pai, nesses dias, de atuar na mente e no coração das pessoas que entrarem aqui, Pai. E, Pai, nós levantamos as nossas vozes, nós invocamos o nome daquele que é poderoso para levantar, para ressuscitar, para curar e para restaurar, Pai. E neste nome de Jesus Cristo é que nós reunimos neste lugar, Pai. Nenhum mal há de prosperar contra os teus filhos, ó Deus. Nada que provém, Senhor, desta terra há de influenciar as nossas vidas, porque maior é o Senhor. O Senhor está em nós. E eu tenho certeza, Pai, nesta noite o Senhor se moverá no nosso meio. E o Espírito Santo, como nunca, Ele agirá na vida, na mente e nos corações das pessoas que aqui estão, Pai. Eu creio, Pai. Nós damos a liberdade, nós damos a autoridade que o Senhor opere poderosamente no nosso meio. Oh Deus, seja feito a Tua vontade neste lugar. É no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu queria continuar adorando e louvando o Senhor, né? Tá tão bom, né? Eu gosto de adorar. Mas quero chamar a Patrícia aqui. Para quem não conhece a Patrícia, ela é líder da célula Iaquim. É um nome bonito. Líder da célula Iaquim, né? Para quem não sabe, Iaquim é o pessoal que trabalha de noite. Né? Tem reunião na casa dela. Então, nós estaremos iniciando hoje, né, as ministrações. Ela vai começar. Depois, semana que vem, vai ser minha esposa. Depois, tem os outros irmãos que estarão ministrando também. Mas prepare aí o seu coração e o Senhor há de falar conosco. Eu queria orar pela Patrícia. Eu queria que você consegue ficar em pé de novo? Orar por ela. Deus, abençoa a vida dela. Estende suas mãos aqui. Vamos abençoar a vida dela. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos colocar a vida da Patrícia em Tuas mãos. Tu que sonda e conhece, Pai, o Senhor já ministrou, já falou o coração dela. E que o Espírito Santo ajude com clareza, com sabedoria, com muita graça, a anunciar aquilo que o Senhor tem que anunciar no nosso meio. E tudo que for falado, Pai, seja para edificação. Eu tenho certeza que ela será um instrumento do Senhor
para abençoar as vidas neste lugar. Assim nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, amém. Amém, igreja. Boa noite, pode sentar. Ai, que alegria. E aí, tudo bem com vocês? Genki desu ka? Isso eu já aprendi. Genki desu ka a gente já aprendeu. Mas glória a Deus, né? Realmente, como é diferente quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente tem Cristo na nossa vida e quando a gente pode cantar um louvor tão lindo como esse, né? Que Deus nos deu tudo. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de estar aqui, e eu não digo hoje somente no dia de hoje, mas hoje de um modo geral, né? Tipo, agora, na minha vida. Só que nem sempre foi assim. Né? Nem sempre. Eu já inclusive, eu tive aquela... Sabe aquele pensamento que... Não sei se vocês já passaram por isso também, ou se ainda tem esse pensamento de que não adianta ir para o culto se não tiver com vontade. Não adianta orar se não tiver com vontade, se não fizer com o coração ali. Temos que fazer com o coração? Com certeza. Temos que fazer com todo o nosso ser? Com certeza. Mas se a gente deixa esse pensamento nos dominar... Você acha que a gente vai vir no culto, gente? Você acha que a gente vai estar por aqui? Não dá mais vontade de ficar em casa? Dá, né? Não dá sono na hora que vai ler a Bíblia? É uma dificuldade. Então, tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem vontade, porque aos poucos, né? Então, participar do culto, orar... Ter comunhão com os irmãos, estar aqui mesmo para a gente ter comunhão, além de serem os requisitos super básicos, né, para uma vida com Cristo, quando a gente começa a fazer isso, mesmo esse sem vontade, ele vai se transformando, porque é Deus que transforma isso na gente. Né? A gente começa a ter a nossa vida diferente do que era antes. A gente tem a chance de um novo recomeço. Que inclusive é o nome da nossa série, né? Um novo recomeço. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, porque, que nem eu falei para vocês, para mim nem sempre foi assim. Nem sempre tive vontade de vir ao culto, e muito menos de fazer um devocional, de ler a Bíblia. Eu confesso que eu demorei alguns anos meus de vida, depois que eu conheci Cristo, a realmente buscar Cristo. Né? Então, demorou um pouquinho, mas é Deus quem transforma. E eu queria que vocês pensassem um pouquinho, refletissem, não precisa falar não, mas como que foi o seu encontro com Jesus? Vocês lembram? Como é que foi? Aquela primeira vez, aquele primeiro encontro com Jesus? Ou então, se vocês ainda não tiveram uma experiência de encontro com Jesus, o que você imagina que isso seja? Como você imagina que seja ter esse encontro com Jesus? Eu me lembro do dia como se fosse hoje. Isso foi em 2011. E eu tive que passar por uma situação bem complicada. Eu tive que ir para o fundo do poço, para falar a verdade. Muitas vezes a gente precisa, né? Eu tive que ir para o fundo do poço para que eu tivesse esse encontro com Jesus. Então, hoje eu sou muito grata por tudo isso que eu passei, porque foi o que me deu a oportunidade de conhecê-lo. A gente sabe que ele é sugoi, né? Ele usa essas situações também. Só que eu queria contar aqui para vocês, na verdade, um testemunho que eu ouvi antes de conhecer Jesus. Que eu creio hoje eu vejo como um preparo. Sabe, Jesus estava ali preparando a área para que eu pudesse recebê-lo. Então, isso foi em setembro de 2011. Eu estava no Brasil. E eu estava trabalhando... eu trabalhei num hotel, lá na Liberdade, por um mês. Somente um mês. E nesse um mês,
apareceu uma pessoa lá, ele estava trabalhando de segurança. Normalmente, esse hotel, ele tinha os seguranças próprios, mas bem nessa época... Gente, eu sei que eu já contei esse testemunho aqui, então peço desculpa para quem já ouviu, vai ouvir de novo, mas eu sei que muita gente ainda não conhece. Então... Tava tendo problema no hotel, eles não estavam com seguranças próprios. Então, eles contrataram uma empresa, né, terceirizada, e cada dia ia um segurança diferente lá. Né? Não era a mesma pessoa sempre, porque é quem estava na escala, eles faziam uma rotação, não sei como é que eles faziam. Enfim, sei que essa é uma das coisas que estava acontecendo, só para vocês entenderem o contexto, né? E lá eu trabalhava de tarde até de noite. Imagina, São Paulo não tem a mesma segurança que nós temos aqui no Brasil, né? Mas ainda assim, Deus permitiu ali que eu trabalhasse nesse período, né, noturno. Eu saía às 11 horas da noite, imagina, lá do centro de São Paulo, para pegar o metrô, depois ir embora. Eu sei que Deus me guardou muito nesse tempo, porque quem é de São Paulo, acho que todo mundo já ouviu falar, né, em como é que é um pouquinho ali. E justamente por essa questão da segurança, além dessa pessoa, desse segurança mesmo ali, a gente sempre estava em dupla na recepção. Eu trabalhava como recepcionista. Então, a gente sempre estava em 2 pessoas. Né? Isso era meio que uma regra até. Né? É questão de um estar cuidando do outro ali mesmo. Só que teve um dia que apareceu um segurança que eu nunca tinha visto antes e nunca mais vi depois, inclusive. E por um momento... aconteceu algo lá no hotel que o outro recepcionista que ficava comigo, ele teve que subir para um dos quartos, resolver alguma situação. E eu fiquei sozinha. O que bem, isso não era normal, mas fiquei sozinha. E aí esse segurança, ele foi, né? Ele estava sabe quando a pessoa está incomodada, fica assim, para lá e para cá e tudo mais. Ele ficava assim. E aí ele falou assim: ai, desculpa, Desculpa, mas eu tenho que te falar uma coisa, porque Deus está me incomodando. Aí eu já fiquei assim, né? Lá vem. Aí ele contou que ele era uma pessoa, assim, extremamente difícil, no sentido de tudo que era errado para fazer, ele fazia. Então, apesar de ser casado, ele vivia uma vida... Né, com outras mulheres, ele procurava outras mulheres pelo mundo. Ele fala, né, nesse dia ele até falou que foi graças a Deus mesmo que ele nunca contraiu uma doença. E, né, acabou passando para a esposa. Então, nunca aconteceu. Mas ele tinha uma vida de festa, de balada, de bebida, de drogas pesadas. Então, tudo que você imagina aí, ele fez. E ele falava assim para mim, né, enquanto ele contava. Eu era aquela pessoa que todo mundo olhava e falava: esse daí não tem jeito, não. Esse daí, esquece, que não tem jeito. Mas ele estava me contando isso justamente para falar que mesmo na visão do homem, que não tinha jeito, para Deus tem, porque Deus o salvou, sabe? Deus resgatou ele. Ele teve um encontro com Jesus. E quando ele teve esse encontro com Jesus, a vida dele mudou completamente. Então foi aí que ele... Porque a esposa dele nunca separou dele, né? Mesmo sabendo, ela sabia, mas ela foi firme. Inclusive, foi através das orações dela. Porque eu perguntei para ele, na época eu não tinha conhecimento, né, não sabia nada. Eu falei, mas o que te fez mudar? Achando que, sabe assim, bem isso, quando você vai pro buraco mesmo, quando você, sei lá, ficou doente, ficou não sei o quê. Não, ele falou assim, foi a oração da minha esposa. E aí, a partir daquele momento, tudo começou a mudar dentro dele. E aí, ele largou as drogas, ele largou a bebida, ele largou a vida, né, de mulherada. E ele arranjou um emprego bom, que foi esse de segurança, inclusive, já fazia um tempo que ele estava lá nessa empresa. E ele começou a ter uma vida nova. E é engraçado que, assim, hoje, eu lembrando dessa história, né, eu lembrando desse episódio, realmente, o que ele me passou, conforme ele ia trazendo essa mensagem para mim, esse testemunho, era de
serenidade mesmo. Era de uma pessoa, era de honestidade, era de temor. Né? Na época eu não entendia. Mas olha para vocês verem, mais de 10 anos que isso aconteceu. E até hoje é muito vivo isso para mim. Né? Quem sabe um dia, agora com a internet, ele até... Sabe, eu queria muito que ele soubesse que o testemunho que ele deu e a vida transformada que ele teve um impacto muito grande na minha. Né? E eu sei que de outras pessoas também, que com certeza ele contou, e eu imagino que, espero que, né, vocês também que estão ouvindo, levem isso, porque foi algo muito forte, a transformação que ele teve a partir do momento que ele encontrou Jesus Cristo. Sugoi, né? Gente, e eu lembro, realmente, não sei o nome dele. Ó, me ajuda aí a procurar. Ele trabalhava no Hotel Ginza, na Liberdade, setembro de 2011. Quem sabe a gente encontra ele para dar essa alegria para o coração dele, né? De saber que o testemunho dele hoje, né? Hoje não, mas com certeza teve efeito aí para muita gente. E assim como a história dele, isso acontece também tantas vezes aqui, ó. Quantas histórias de transformação que a gente encontra aqui na Bíblia, fora as das nossas próprias vidas. Não é verdade? E isso faz parte, isso que é, para mim, uma grande alegria de ter a vida com Jesus, porque eu vejo essa transformação, eu vejo em mim, eu vejo nas pessoas que eu conheço, aquelas pessoas que, né, não conheciam Cristo, depois passaram a conhecer, como é que foi o processo, e até aquelas pessoas que, né, tipo, entre nós, porque a evolução é sempre, não é só uma vez. A transformação é contínua. E glória a Deus por isso. Então, eu queria abrir a palavra de Deus com vocês em Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 27. Vocês encontraram? Sim? Então, Lucas 5, 27 diz assim. É o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Aqui, eu só queria ler esse trechinho aqui, primeiro para mostrar uma coisa. Quem era Levi? Né? Ou Mateus. Né? Mateus era um publicano. Ele era um coletor de imposto. Naquela época, os coletores de impostos eram muito mal vistos. Porque eles eram conhecidos pela sua corrupção mesmo. Né? Eles tiravam o dinheiro do povo, eles cobravam a mais para poder ter mais riquezas. Então, eles ganhavam muito dinheiro de forma ilícita. Né? E isso era uma prática que todo mundo sabia que acontecia e eles não podiam fazer nada, porque, né, tinha que acreditar ali no cara e pagar a pessoa. Então, ele era uma dessas pessoas ali, aquele grupinho de gente que ninguém gostava. Ninguém gostava. Outra coisa que eu acho interessante aqui sobre Mateus é que ele não era um conhecedor da palavra. Obrigada. Ele não era, porque tinham discípulos, né? Porque ele virou discípulo de Jesus. Olha só, Jesus veio aqui e falou assim, vem. Ele foi, sem pestanejar. Ele simplesmente largou tudo e foi. Inclusive, gente, eu sei que eu vi falando do The Chosen, mas é porque eu super recomendo mesmo. Essa cena aqui no The Chosen é sensacional, porque você vê realmente a pessoa, tipo, fecha tudo, vai embora, você largou tudo lá. E era o trabalho dele. Você imaginou, você tá lá no meio do seu trabalho, aí de repente tipo, siga-me, tá, e você vai... Imagina, né? Mas ele obedeceu. E bem isso, tem outros seguidores, outros discípulos de Jesus, que eram pessoas que já sabiam, né? Já conheciam a palavra, já tinham estudado as escrituras, que oravam, né? Pela vinda do Messias. Mas Mateus não, ele estava perdidão lá.
E ainda assim, ele confiou e teve a transformação. Gente, tem um livro dele aqui. Imagina, um cara que era coletor de impostos, super mal visto, e agora ele está aqui. Glória a Deus, né? Eu acho muito incrível essa história dele. E o mais incrível ainda, que eu quero ler com vocês também, é em Lucas ainda, no capítulo 19. Vamos lá? Um pouquinho mais para frente. Capítulo 19, no versículo 1, a partir do 1. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos publicanos aqui. Já que agora vocês, né, todo mundo já sabe ou já lembrou quem foram os publicanos, os coletores de impostos, então a gente vai falar de outro. Todo mundo achou? Lucas 19? Ok? Então aqui a gente vai falar de Zaqueu. Então, versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Opa, agora é o chefe ainda por cima, né? O chefão ali, e rico. Mas por que você acha que ele era rico, né? Então, continuando, versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu acho que eu me identifico com o Zaqueu na hora que ele fala que ele é de pequena estatura, né? Porque eu acho que eu ia estar do mesmo jeito, tipo, tentando enxergar uma coisa ali. A única diferença é que eu acho que eu não ia conseguir subir numa árvore, não. Eu ia ter que pedir ajuda de alguém para ver mesmo, porque não dou conta, não. Mas, enfim, o que é interessante aqui de Zaqueu, olha só, o chefe, né? Mais ali do que Mateus, ele era o chefe. E ele era rico justamente, que nem a gente falou agora há pouco, porque ele tinha meios de coletar dinheiro do povo. Ele acabou enriquecendo dessa maneira, certo? Só que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Estava rolando ali, né, os milagres que Jesus estava fazendo ali no meio do povo, as palavras que ele pregava. Então ele já era conhecido, já estava sendo, né, com o nome conhecido. Então Zaqueu, ele queria saber quem que era. E eu acredito que Zaqueu, nesse momento, ele ficou mais do que entregado, ele acreditou que ele era o Messias. Por quê? Tanto é que ele fez de tudo para, pelo menos, ver Jesus ali passando. E muita gente acha, quando a gente lê essa passagem, quando a gente estuda sobre essa passagem, a gente acha que Zaqueu que encontrou Jesus. Mas, na verdade, é o contrário. Zaqueu estava lá, mas foi Jesus que encontrou Zaqueu. Jesus conhecia o nome dele, sabia de tudo que ele fazia, sabia dos pecados dele, dos erros dele, da vida dele. E ainda assim, ele foi e chamou: desce. Desce, porque hoje na sua casa que eu vou ceiar. Né? Eu quero ficar lá. Então, o que fez a diferença na vida de Zaqueu é que ele aceitou o convite. Porque ele poderia falar assim: não, eu não. Imagina, não é para mim não. Mas ele também nem parou para pensar, ele simplesmente desceu e foi. Olha que legal, né? Realmente, como ele estava ali com o coração já quebrantado e só esperando algo acontecer. E glória a Deus que ele teve essa oportunidade de conhecer. Imagina, Jesus Cristo, vem cá. Hoje nós temos acesso a ele de maneira um pouco diferente, mas eu fico imaginando como foi aí para o pessoal que, né, viveu com ele mesmo.
Mas o resultado disso, a gente vai ler um pouquinho mais aqui, ó, voltando na palavra, versículo 7. A gente parou no 6, agora o 7. Então, né, ele desceu rapidamente, recebeu Jesus em sua casa com alegria. E 7, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Uau! A gente vê, quando Jesus fala assim, hoje entrou salvação nessa casa, a gente vê que a prova daquilo é o próprio arrependimento de Zaqueu e ele ter falado o que ele falou ali, que eu vou dar metade da minha riqueza aos pobres, vou ressarcir 4 vezes mais aquilo que eu tirei, sem ninguém pedir. Então, Jesus não precisou falar assim, ô Zaqueu, sabe esse dinheiro todo que você tem? Você tem que dar para os pobres, que isso está errado. Você tem que pagar de volta aqueles que você roubou. Não! A transformação veio de dentro. E isso mostra que ele realmente recebeu Jesus na vida dele. Aquilo demonstra o que estava acontecendo dentro, não é de fora para dentro, né? De dentro para fora. E era algo que eu acredito que queimava nele, porque para ele chegar e falar, porque uma coisa é a gente pensar. Ai, nossa, vou fazer isso, vou dar esse dinheiro aqui para fulano, vou ajudar tal instituição. Aí chega, você não fala, não tem nem quem te cobrar, né? Vamos dizer assim. E é facinho desistir de fazer isso ou arranjar outros compromissos, né, quando você não tem aquela intenção verdadeira. Mas aqui, quando ele fala, ele botou para fora aquilo. Não ficou só no pensamento dele. Virou uma promessa, né, dele. Virou um compromisso. Acho que não é uma promessa, um compromisso dele. Então, imagina o tamanho da fé que ele teve nesse momento de pegar todas as riquezas que ele tinha. Gente, você teria coragem de fazer isso? Às vezes, né? Você é uma pessoa muito rica. Aí, de repente, vou dar metade da minha riqueza toda, né? Para os pobres. Mas quem é muito rico, metade não é nada. Gente, metade é metade, sendo pouco, sendo muito. É metade do mesmo jeito. Pensa no seu salário aí. Né? Pode ser o que for. Da metade. E aí? Não é? E além disso, além da metade, 4 vezes mais ali que ele prometeu. Aqueles que ele mesmo levou, né? Então, eu vejo que isso realmente mostrou que ele teve um arrependimento. Que é algo que nós precisamos ter para poder entregar a nossa vida a Jesus. O verdadeiro arrependimento. Porque é dali que começa. Se a gente não se arrepende, a gente continua vivendo naquilo. Tá tudo ok. Não fiz nada. Tá tudo certo. Né? Só que, e muitas vezes, na semana passada, a gente fez uma dinâmica na célula sobre gratidão. Né? Então, tinha os palitinhos que falavam assim, né? Fale uma... Como que é? Uma coisa pelo que você é grato. Aí tinha lá uma comida, que inclusive nas 2 células que eu participei foi maionese, viu? Então, maionese. Façam maionese, gente. Mas tinha lá um dos palitinhos que falava um erro pelo qual você é grato. Já pararam para pensar? Um erro pelo qual você é grato? E eu acredito que a gente precisa, sim, ser grato
pelo que a gente errou, ou pelo que erraram conosco, porém, ao mesmo tempo, nós precisamos nos arrepender deles também. Porque assim, se a gente é grato pelo erro, mas não se arrependeu dele, a gente está falando assim, se eu não tivesse feito isso, tal coisa não teria ou teria acontecido. Mas o que a gente tem que lembrar é que, na verdade, não sou eu quem faz. Não é porque eu fiz ou porque eu errei, mas porque a misericórdia do nosso Deus, a graça do nosso Deus é tão grande que Ele usa os nossos erros para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam. Então não é mérito nosso, a gente tem que se arrepender sim. Não é mérito nosso, foi Ele quem fez. Foi Ele quem usou aquela situação, aquele problema, aquele fundo do poço, né? Aquela doença, seja lá o que for. É Ele quem usa e transforma. Transforma para coisas que vão nos levar mais perto dEle. Transforma para situações que vai nos fazer muito mais felizes lá na frente. Glória a Deus por isso. É pela graça do nosso Senhor que essas coisas acontecem. Então, como tem sido realmente a nossa vida? Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Já? Não tem problema, gente. Se não tem, a gente vai orar para que vocês tenham. Quem está assistindo também, né? Jesus, ele já conhece, ele já sabe quem nós somos, ele sabe até aquilo que a gente não tem coragem de admitir. Aquilo que está no mais profundo, bem lá dentro, ele já sabe. Não adianta esconder para ele não, gente. Não adianta. Né? Eu sei que muitas vezes nós temos, seja pensamento, seja atitude, sejam coisas que dá vergonha de admitir. Não dá. Mas não adianta você esconder para Deus, porque Ele já sabe. E a partir do momento que você decide falar isso para Ele, confessar isso, que seja para Ele primeiro. Né? Não precisa sair falando, não. Tem coisa que a gente precisa falar sim, mas tem coisa que não. Tem coisa que é só com Deus mesmo. É aqui, ó, né? Só a gente e Deus. Quando você confessa isso para Ele, Ele começa a fazer a mudança. Ele começa a trabalhar aquilo. Porque tantas vezes a gente quer fazer pelo nosso esforço, quer fazer pelo nosso braço, pela nossa vontade. Ai, Deus, mas eu quero mudar. Deus, não, mas eu quero mudar. Não é assim. Eu sei que isso aqui não é legal. Eu sei que esse pecado aqui... Esse pecado não, qualquer pecado. Né? Eu sei que eu estou pecando. Eu sei que eu vivo uma vida de pecado. E a gente tenta mudar tanto, tenta. Só que não consegue. Por quê? Porque a gente não entrega. Porque a gente não teve, às vezes, esse encontro e não consegue verdadeiramente deixar Ele entrar. Muitas vezes, a gente deixa Jesus entrar somente na sala. Na sala de estar. Ou aqui no Japão, naquele lugarzinho onde coloca o sapato. Não deixa nele tirar o sapato. Ele fica aí, Jesus, pode entrar na minha casa. Fica aí, não entra mais não. Por que a gente faz isso? Porque se ele entrar, se ele abrir o armário, se ele tirar o sofá de encostado da parede, o que ele vai ver? Ixi! Sujeira, né? Vai ver bagunça. Não é verdade? E é mesmo com a nossa vida com Jesus. Se a gente deixa Ele entrar somente ali no superficial, como que Ele vai transformar ali? Como que Ele vai arrumar aquela bagunça? Como que Ele vai ajudar a gente a limpar aquilo tudo? Aquela sujeira que está atrás da foto. Ou atrás da geladeira. Não. Melhor nem pensar. Então deixa Ele entrar realmente no mais profundo, não somente ali.
né? E ele vem, ele entra, só que a gente tem que permitir. Eu queria ler, não precisa abrir não, eu vou ler aqui em 1 João 1:9, que eu estava falando aqui de confessar os nossos pecados, né? Aqui diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. De toda injustiça. Justiça não, toda injustiça. Né? Não importa o que você fez, não importa a vergonha que você tem de admitir, seja o que for. Não importa o medo de ser julgado, ou de ser apontado, ou de qualquer coisa. Confessa seus pecados para Ele. E Ele mesmo vai te direcionar nesses momentos que às vezes a gente precisa realmente confessar nossos pecados para alguém, porque a palavra também diz que quando a gente confessa um ao outro, né, isso ajuda. Eu já tenho também experiência na minha vida em relação a isso. No dia quando a gente confessa os nossos pecados em voz alta também, algo muda. E é incrível o trabalho que Ele faz. E nós temos o perdão dEle. Às vezes, é tão difícil entender isso, porque é fácil ou é difícil perdoar alguém? É difícil, né? É difícil perdoar. Deus, Ele nos ajuda, Ele nos dá graça e nos ensina a perdoar as pessoas. Mas não é fácil, não. Eu sei que não é. Né? Então, às vezes é difícil entender como que a gente já tem o perdão. Mas nós temos. Nós temos o perdão dos pecados. Então, confesse, arrependa-se, né, dos pecados. Confesse a Ele. Ele vai. Ele já te perdoou. Ele vai, não, Ele já te perdoou. Ali em Hebreus 8:12 fala assim: pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei de suas maldades. Ele vai deixar para trás nova vida, novo recomeço. E é engraçado que quando eu vi essa frase, novo recomeço, eu falei, nossa, que redundante. Né? Só que é verdade, porque muitas vezes nós já recomeçamos, mas ainda assim precisamos de um novo recomeço. Precisamos mais uma vez. E não tem problema. Não tem problema. Você pode ter um ano, você pode ter um mês, um ano, um dia, 10 anos de vida cristã, que às vezes mesmo assim a gente precisa de um recomeço. Um novo recomeço, sim. Todo dia, na verdade, a gente pode recomeçar. Às vezes a gente passa um dia que, sei lá, a gente fez um monte de coisa ali errada, ou então nem errada, mas sei lá, deixou de buscar Deus aquele dia, ficou atarefado e com a cabeça ali ocupada com as coisas, né, do nosso dia a dia. E no dia seguinte a gente fala, gente, como assim? Nenhuma oração de 5 minutos eu fiz. Há um novo recomeço. Amém? E ali em Apocalipse 3:20, eu amo esse versículo, que ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, Deus está ali, batendo a nossa porta. Uma coisa que, assim, eu sei que é palavra já de, estou cansado de ouvir, mas eu vou falar mesmo assim. É que a diferença entre Deus e o nosso inimigo é que o inimigo, ele é invasivo mesmo. Ele chega chegando. Chega entrando, ele é mal educado. Mas nosso Deus não é. Ele é muito educado, ele é muito gentil. Mas ele bate a nossa porta. Ele está ali. Só que é nosso dever abrir essa porta, convidá-lo para entrar. Não é só abrir a porta não, né? Ele fica lá na porta. E aí? Abrir a porta, convidá-lo para entrar e deixar que ele entre lá no fundo. Deixar ele entrar mesmo. Ceiar com ele. Não é uma vida de só ali, ó. Já fica aí. Não. Deixa entrar. Chama Jesus para entrar na sua vida. Em todas as áreas. Em todas as coisas que você faz. Não é religiosidade. Não é assim, vou lá no culto. Vou colocar o louvor aqui. Só escuta o louvor. Só escuta o louvor, só veja o filme cristão. Mas seu coração está
Não está voltado. Não estou falando que a gente não pode ouvir só louvor e só ver filme cristão, tá? Pelo contrário, é muito bom, é muito edificante. Mas eu estou falando que não adianta fazer só isso se você não deixar realmente Jesus entrar na vida. Você não, nós, né? Eu também. É algo que a gente tem que fazer toda hora, porque qualquer coisinha nos rouba isso, tira isso da gente. Qualquer coisinha que acontece na nossa vida, a gente já está deixando Jesus para o segundo plano. Já estamos falando, nossa, já desespera, já quer fazer tudo por conta própria de novo, né? Então vamos aprender a entregar, confiar e cada vez mais. Ai, não, mas esse negócio é muito difícil, esse pecado é muito grande. Não dá não, nossa, Jesus não... Acha que Jesus não dá conta, gente? Claro que dá, ele já te perdoou também. Ele já te perdoou também. Né? Então deixa ele entrar. Pensa agora, como que tem sido a sua vida com Jesus? Como que tem sido... Na verdade, vamos começar antes. Como que tem sido a sua vida? As coisas que você tem feito, as coisas que têm saído da sua boca, porque tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder de vida ou de morte. E aí? A gente vai falar de vida? Vai trazer vida ou vai trazer morte? Para nós mesmos, para os nossos familiares, as pessoas que estão próximas da gente. O que a gente tem deixado entrar também? Porque isso também influencia. Né? Os nossos olhos veem coisas que às vezes ficam ali, ó, na nossa mente. Passou ali para o negócio, ele, não é nada não tem problema não, normal. Cuidado, só cuidado. O que eu estou falando não é religiosidade, não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Gente, fala com o Espírito Santo. Eu sei que, para mim, ele ministra coisas diferentes do que ministra, às vezes, no coração da pastora, do pastor, do meu irmão, da minha irmã. Né? Por quê? Porque ele nos conhece pessoalmente. Ele sabe qual que é a nossa fraqueza. Ele sabe o que nos leva ao pecado, o que nos leva a cair, a que nos leva a se afastar dele, a expulsar ele da casa. Às vezes você já deixou entrar, você acaba expulsando Jesus dali. Porque o Espírito Santo, ele habita em nós. Porém, ele precisa de um lugar limpo para habitar. Ele é santo. Então, se a gente começa a acumular muita sujeira dentro da gente, a gente vai tirando o espaço dele. Ele não consegue ficar ali. Né? Então, a gente pensa, isso tudo, eu sei que... Ai, você está falando coisa que eu já sei. Mas eu acho que a gente tem que ser lembrado sempre. Tudo que está aqui, a gente precisa ser lembrado, porque é uma decisão mais do que diária. É uma decisão de todo momento. Tem horas que a gente se pega numa situação ali que a gente não sabe lidar, a gente às vezes esquece. E tem horas que Deus me ajuda. E olha, eu já tive algumas experiências ali com... Sabe, coisa na fábrica. Coisa na fábrica, de gente ali vindo falar um monte de coisa no nosso ouvido, fica aquela coisa assim, sabe aquele barulho no nosso ouvido, assim? E eu falava, Deus me ajuda. E, de repente, essa pessoa parou de falar e foi embora. Nada é impossível para Deus. Só que às vezes a gente não pede. Aliás, às vezes a gente não tem nenhum relacionamento suficiente para pedir para Ele, né? Mas que a gente possa ter esse relacionamento com Ele. Amém? Amém? Que aqueles requisitos básicos que eu falei lá no início, né? Que é ir aos cultos, orar, ter comunhão com os irmãos. Apesar de eu ter falado que são requisitos básicos, mas que eles sejam feitos não simplesmente por obrigação. Porque se a gente faz isso, aí sim, a gente vai ter uma vida com religião e não com Jesus. E o negócio é ter vida com Jesus, não com religião.
É engraçado, né? Eu não sabia, antes de conhecer Cristo, eu não sabia nem que tinha diferença. A gente não pensa, não, ele é religioso. Ela é religiosa. A gente fala, né? Mas na verdade não é bem assim. É ter uma vida com Jesus. É ter uma vida com Cristo, entregue a Ele. Amém? Amém. Eu queria chamar... Será que o pessoal do louvor... E eu queria pedir para vocês... Tem como apagar... Não tudo, mas que nem quando a gente está no momento do louvor aqui. Tem como apagar as luzes ali? Oi. Ana. Você pode ficar de pé? Queria que você fechasse os olhos agora. Feche seus olhos. E queria que vocês refletissem realmente como está a sua vida. Essa pergunta que eu fiz agora há pouco, pensa um pouquinho mais. Vai lá. Vai para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu tempo em casa, com a sua família. Como estão suas atitudes? Como estão as palavras que você tem falado para aqueles que você ama? Como têm sido as palavras que você tem falado para aqueles que não gostam de você? Como tem sido o seu relacionamento com seus colegas de trabalho, com seus irmãos da igreja, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, toda a sua família? Continua de olho fechado. Vai trazendo. Vai trazendo. Pede para que Deus traga à sua memória agora os momentos que você tem passado, as coisas que têm acontecido, às vezes um momento de ira, às vezes um pecado ali que está difícil de largar, às vezes uma situação que te tira do sério, que te tira do normal. Agora, entrega isso tudo para Deus. Pensa nos momentos que às vezes Deus falou alguma coisa no seu coração, seja diretamente para você, seja através de alguém, e que você não fez a vontade dele. Mesmo às vezes na hora você não sabendo que era Deus te dando aquele direcionamento, que o Espírito Santo agora possa te mostrar esses momentos. Pensa nos momentos que você andou longe dele, ou você está agora andando longe dele. E os pensamentos enganosos que têm passado pela sua cabeça. E as mentiras e aquelas coisas que às vezes você fala assim: ainda bem que eu não falei, que tá só na minha cabeça. Mas ainda assim, passou ali. Pensa em tudo aquilo que você tem feito ou fez que não agrada o Senhor, e que você ainda não conseguiu se arrepender, que você ainda não conseguiu entregar para Jesus. Todo problema, toda circunstância que você ainda segura com as mãos firmes ali, ou até tenta, mas larga um pouquinho e depois volta e pega de novo. Entrega agora.
no seu íntimo mesmo, peça perdão para Deus. Peça perdão para Ele e receba o perdão dEle. Receba o abraço dEle. Receba o amor dEle, que é tão grande. Você não vai poder ser mais ou menos amado por Deus do que Ele te ama hoje, porque Ele já te ama de maneira indescritível. E se você se arrependeu do seu pecado, Ele te perdoa. E Ele te perdoa de novo. E Ele te perdoa de novo. Fale para Ele entrar. Peça para Ele entrar na tua vida. Peça para Ele entrar na tua casa. Chama Ele. Chama Ele no mais profundo. Tira tudo aquilo que está escondendo a sujeira. Não tenha vergonha. Deixa o medo de lado. Deixa toda insegurança para trás. Deixa tudo aquilo que te impede de entregar sua vida para Deus agora. Porque Ele já esqueceu de tudo isso, de todos os seus pecados arrependidos, já estão para trás, já estão esquecidos. Oh, Senhor. Ainda de olhos fechados, se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, para esse Deus amado, para esse Deus lindo que perdoa, seja pela primeira vez, seja pela segunda, seja pela 10ª, seja pela 1000ª vez, coloque sua mão no coração. Coloque sua mão no coração. Fala com Ele agora. Entrega a sua vida a Ele. Fala: Deus, eu me rendo a Ti. Eu me rendo completamente ao Senhor. Jesus, Tu és o único que pode me salvar. Eu preciso de um milagre nesse momento. Eu preciso de um milagre na minha vida, na minha casa, na minha família. Mexe, mexe, mexe tudo que precisa. Muda de lugar o que for necessário. Limpa o meu coração. Jesus, eu me entrego a Ti agora. Entra no mais profundo. Eu não quero ficar no raso. Eu não quero ficar no raso, mas eu quero ir fundo numa vida contigo. Eu quero Te entregar todos os meus problemas, toda circunstância. Eu quero entregar tudo a Ti. Que nada fique nas minhas mãos. Me ajuda, Senhor, eu preciso da Tua ajuda. Eu preciso da Tua intervenção, porque sozinho eu não consigo. E Deus, Ele não quer que você faça sozinho, irmão, irmã. Igreja, você não precisa fazer sozinho. Jesus, Ele já veio, Ele entregou a sua vida por nós, para que nossos pecados fossem apagados, para que a gente tivesse vida eterna nele. Entregue agora, fala: Jesus, eu entrego, eu rendo a minha vida a Ti. Sonda-me, sonda-me. Mostra pra mim aquilo que eu ainda não enxergo, que eu preciso me arrepender. Mostra pra mim aquilo que eu preciso entregar, que eu ainda não entreguei. Mostra pra mim como eu posso fazer isso. Eu sei que às vezes é difícil, gente, eu sei. Às vezes é difícil entregar, a gente quer ter controle das coisas. A gente quer ter controle, mas entrega.
Deixa Ele trabalhar, porque se a gente se intromete no meio, Ele não pode fazer a obra na nossa vida. Renda-se ao Senhor. Renda-se a Ele agora, Deus. Entregue-se completamente, Senhor. Eu me rendo a Ti, Pai. Entra, Pai, na minha casa. Entra, Senhor. Entra. Reina sobre a nossa vida. Tu és o nosso Rei, o nosso Deus. Oh, Senhor. Oh, Deus, vem. Espírito Santo, toma conta, quebranta os nossos corações. Lembra-nos daquilo que a gente não consegue pensar às vezes. E leva-nos ao arrependimento total, rendimento completo a Ti. Oh, Deus amado. Oh, Senhor. Oh, Deus, entra. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz. Largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver e olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Sua paz. Largo tudo pra Te seguir. Chama Ele, igreja, pra entrar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
pode cantar esse refrão? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, só todas as feridas, me ensina da santidade, quero amar somente a ti, meu Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim, faz esse milagre. Nós precisamos do teu milagre. Nós precisamos de ti. Entra, entra, entra. Limpa, limpa de trás ali do sofá, da geladeira. Limpa, Jesus. Transforma o que precisa transformado. Cura todas as nossas feridas, sejam físicas, sejam mentais, sejam espirituais. Sabemos que muita gente foi ferida. Existem tantos tipos de ferida ali na alma. Vem e cura toda. Sara, Sara, somente tu podes. Não há remédio que às vezes possa curar essas feridas, mas o Senhor pode. Oh Deus do impossível, Deus que tudo pode, Deus que cura, Deus que sara, Deus que está conosco, Deus presente, Deus amigo. Obrigada, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Como é bom estar diante da presença do Senhor, né? E é tão bonito que quando Deus faz um milagre, o milagre é notório, né? O maior milagre que Deus pode fazer num ser humano é transformar um pecador. Deus é tão maravilhoso, irmãos. E quando a Patrícia pregava aqui, se a gente pensar bem na vida de Zaqueu, ele devolveu quantos por cento? Metade. Ele ressarciu quantos por cento? Se você calcular, ele ficou sem nada. E quando Deus começa algo na nossa vida, é assim, a gente entrega tudo para Ele. Ele ficou sem nada. Agora tenta imaginar quem conhecia Zaqueu. Ué, cadê o Zaqueu que tinha? Ele não tem nada. Ele fala, não, eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Aleluia. Você vê que a vida com Jesus ela é diferente. Milagre de Deus é o contrário dos olhos que o homem vê. Parece que ele perdeu tudo. Ele não perdeu tudo, ele ganhou tudo. Esse milagre que Deus faz, Ele dá tudo, irmãos. Hoje foi um dia muito abençoado para mim, irmãos. A gente precisa disso. Jesus entra na minha casa, entra na minha vida. Todos os dias fala, Deus, entra aqui. E o que é bonito, quando Deus entra numa casa, Ele quer ser dono. Ele quer ser Senhor. Quando uma pessoa se arrepende, né? Que tem gente que fala que crê, só que arrepende e crê. Deus entra na casa e Ele é dono. Deixa Deus ser dono da tua casa, da tua vida. Você vê que as coisas nunca mais elas serão as mesmas. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Deus possa te abençoar. E se prepare, irmãos, até fevereiro nós estaremos assim, ministrando, falando aos corações, né? Você vai ver que como vai ser bom. Então não perca, né? Marque na sua agenda, fala, olha, semana que vem eu vou estar lá. O Senhor vai falar comigo. Ele já entrou na minha casa e grandes coisas o Senhor há de fazer conosco. Bom, irmãos, pode sentar um minutinho. Ainda nós teremos a apresentação. Nós vamos apresentar. Quero chamar aqui Giovanni, família. A Aline também pode vir aqui à frente. Eu vou pôr a máscara, que ele é um bebê, tá, gente? E eu não vou pegar no colo também, tá? Porque a gente ainda... Nós estamos vivendo ainda um período um pouco difícil, né?
mas pela graça e a misericórdia de Deus nós vamos passar. Então vamos tomar todos os cuidados, né? Ficar, né? Como uma criança. O que importa é a atitude do coração que nós temos para com o Senhor. E é interessante que quando a gente faz a apresentação de criança, na Bíblia não fala que é uma doutrina, é uma regra que, né, tem que se fazer. Mas ela mostra o exemplo quando Jesus foi apresentado ao templo, né? Completou os dias, ele foi apresentado ao templo. Também fala de Samuel, também, que foi apresentado. Então, né? Então a gente faz esse momento, nós vamos, né, consagrar esta criança ao Senhor. Na verdade, esta criança, o Giovanni, a Aline, nós somos de Deus, né? Nós somos de Deus, tudo é dele. Então, quando nós fazemos o ato de consagração, nós estamos entregando ao Senhor. E no Salmo de 127, se não me engano, 8, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. 120. Quem quiser abrir, o Salmo de 127, 4, tá? Eu coloquei errado, 127, 4. Não, vou começar a partir do 3, tá? Desculpa. Diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Feliz é o homem que tem na sua alvanja cheia delas. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E esse salmo é tão bonito que ele fala assim que Deus deu algo na mão desta família, uma criança. E nós vamos hoje consagrar ao Senhor. E é bonito que geralmente quando, né, é os pais que pedem para apresentar. A gente não fica marcando, tal. Os pais vieram, olha, eu quero apresentar o Daniel. Eu ia falar Gabriel, Daniel. Então os pais, eles têm uma responsabilidade enorme, né? O Giovanni e a mãe, a Aline, tem a responsabilidade de ensinar essa criança como andar nos caminhos do Senhor. Né? E como é público, né? Um compromisso que se faz diante de Deus e diante da igreja, que vocês vão educar essa criança, vão ensinar os princípios da palavra de Deus, né? E é bonito que o salmista fala que os filhos é como se fosse flecha dentro da aljava, né? Para que serve uma flecha? Ser lançada. Então a gente foi lançado pelos nossos pais, aí nascem os nossos filhos, e nós colocamos na flecha e fala: vocês vão mais longe do que nós. Então, esta vida cristã que Deus nos deu é tão abençoada a gente ver nessa terra. E eu queria, nessa hora, né? Eu não vou pegar ele no colo, mas queria que você ficasse em pé. Nós estaremos orando pela vida do Daniel, consagrando ao Senhor nesta hora. Estende suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dele, né? Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque está sendo marcado nos céus. A atitude dos pais vierem aqui em frente à igreja. E nós aqui, Pai, como igreja Tua nesta terra, nós queremos apresentar a vida do Daniel em Tuas mãos. Oh Deus, obrigado por esse presente tão grande que o Senhor deu a esta família. Eu tenho certeza que o Senhor os capacitará a educá-lo, a ensiná-lo. E ó Deus, todos os princípios que estão na Tua palavra, Deus, que seja implantado no coração desta criança. Eu tenho certeza que ele irá muito mais longe do que os pais. Nós cremos na bênção que vem da parte do Senhor. Dê sabedoria a eles, dê graça a eles.
E que este menino, Senhor, cresça na tua presença. E que os princípios das palavras do Senhor de Deus estejam implantados no coraçãozinho dele. E nós cremos, Pai, que mesmo na velhice, ó Deus, ele não vai desviar. Abençoa o caminho dele, Pai. Prospera o trabalho das mãos, Senhor. Que ele tenha família, Deus. Que ele possa prosperar nesta terra, Deus, para que o teu nome seja glorificado, exaltado. Por isso nós consagramos, apresentamos a vida desta criança em tuas mãos, Senhor. Oramos pelos pais. Sabemos que o Senhor há de cuidá-los. O Senhor há de dar sabedoria a eles. E eu creio, Pai, ó Deus, esta criança será uma bênção nesta terra, por onde ele andar, que ele possa sempre levar e exaltar o nome do Senhor, Pai. Por isso nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a vida deste menino. Amém. Deus abençoe vocês.